paraplegia é um tipo de deficiência que impossibilita milhões de pessoas de movimentarem suas pernas. Ela é uma lesão na medula espinal que causa uma falha na comunicação entre o encéfalo e a medula. Dessa forma, não é possível enviar nem receber informações das áreas inferiores da lesão. Sendo assim, quanto mais alta a ruptura, maior a área prejudicada. Os riscos do paciente também serão maiores, pois os danos não se restringem à parte motora, se aplicam a todas as funções abaixo da área afetada, como a respiratória, a cardíaca e a urinária. Ou seja, lesões nas vértebras cervicais, na região da nuca, são as mais perigosas, pois o indivíduo perde o controle de todo o corpo abaixo do pescoço. É a tetraplegia, mas nesse vídeo trataremos apenas da parte motora da paraplegia, aquela que ocorre perto da extremidade inferior da medula espinal, restringindo a movimentação apenas dos membros inferiores. Essa doença não tem cura, por isso foram criados mecanismos de acomodação para os pacientes. Esses mecanismos se restringiram a cadeiras de rodas por muito tempo. Pesquisas atuais pretendem revolucionar essa tecnologia com o desenvolvimento de membros robóticos ligados ao cérebro do paciente por intermédio de um computador. É o que se chama de interface cérebro-máquina. Um exemplo é o que vem sendo desenvolvido no projeto Walk Again, Andar de Novo, liderado pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Ele construiu uma roupa robótica chamada de exoesqueleto, comandada pelo cérebro do deficiente, para que a máquina reproduzisse os movimentos como se fossem os membros paralisados, permitindo que o indivíduo deixe a cadeira de rodas e volte a realizar atividades como andar, subir escadas e até chutar uma bola. Apesar de não conseguir mais se comunicar com os músculos, a atividade do cérebro não para. Ele ainda comanda as atividades motoras, elas apenas não são executadas, e é isso que permite a criação da interface cérebro-máquina. Para que fosse possível desenvolver esse tipo de equipamento, foi preciso entender como ocorre o comando dos movimentos pelo sistema nervoso central. Esse comando considera duas principais características físicas: direção e força. No caso da direção, independentemente do músculo que está sendo ativado, existem apenas as opções de contrair, quando estimulado pelo comando neural, ou relaxar, que é o retorno elástico à posição inicial, sem comando neural. Por exemplo, se em um movimento para a direita determinado músculo deve ser contraído, consequentemente, no movimento para a esquerda, o mesmo deve ser relaxado. Já no caso da força, movimentos que requerem maior esforço são comandados por uma atividade neural mais intensa do que os que requerem menor esforço. Com esses dois elementos e com a imensa quantidade de músculos que possuímos, conseguimos nos movimentar para todas as direções e com diversas intensidades, apenas combinando a contração de conjuntos de músculos. Essas informações transitam do cérebro para os músculos passando pela medula por meio de nervos, os quais são conjuntos de neurônios que se comunicam entre si por sinais elétricos. A máquina precisa, então, ler essas informações, que são transmitidas através de impulsos eletroquímicos. A parte percorrida no interior de um mesmo neurônio, que é a elétrica, será usada para a leitura dos comandos. Ela ocorre da seguinte forma: quando a membrana de uma célula é estimulada, ocorre uma rápida inversão na sua polaridade elétrica e ela passa momentaneamente de negativa para positiva. Esse distúrbio, chamado potencial de ação, se propaga pelo axônio até chegar na ligação com o neurônio seguinte, que vai ocorrer com o intermédio de uma substância química, o neurotransmissor. Existem duas formas de captar essa atividade elétrica do cérebro. Uma mais invasiva, que consiste em uma neurocirurgia para implantar eletrodos diretamente em algumas populações de neurônios. Groundbreaking surgery just over 2 months ago. It was then that neurosurgeon Ali Rezai of the Ohio State University Wexner Medical Center implanted a tiny chip in Ian's brain. The surgery was an important part in terms of being able to precisely put this microchip in the area that controls the arm and the hand movements. The team at Ohio State worked with engineers from Battelle, who developed software and algorithms, as well as this high-tech sleeve. Known as NeuroBridge technology, the system reads Ian's thoughts, processes them, and in less than 1/10 of a second sends signals to his hand to move. It's much like a heart bypass, but instead of bypassing blood, we're actually bypassing electrical signals.
e outra menos invasiva, chamada eletroencefalograma, em que uma touca, cheia de receptores, capta a informação elétrica dos neurônios através de ondas de ritmos diversos que podem ser relacionadas a determinadas funções ou estados cerebrais. Apesar de haver menos precisão nesse caso por causa de ruídos, em ambos, o cientista mapeia o cérebro do indivíduo para saber qual área é responsável pela contração de qual músculo. Analisando a atividade neural em certa área, ele saberá também se o respectivo músculo deve estar contraído ou relaxado, de forma intensa ou não. No caso do projeto Walk Again, inicialmente os testes foram feitos com macacos. Para que eles entendessem seu objetivo, colocar a mão nos objetos apresentados treinando os movimentos em um par de joysticks, cada vez que conseguiam fazê-lo, recebiam uma recompensa na forma de suco. Enquanto isso, a atividade neural de seu cérebro foi mapeada. Em seguida, seus braços foram presos e o macaco tinha que comandar mentalmente os braços de um avatar projetados em sua frente para executar a mesma atividade. Ou seja, o cérebro do macaco assimilou que os braços do avatar estavam sob seu comando e passou a controlá-los. Da mesma forma, um paraplégico poderá controlar um exoesqueleto para caminhar ou chutar uma bola. É importante lembrar que o comando cerebral para movimentar tanto o avatar quanto o exoesqueleto não é o mesmo dos membros reais. O que ocorre é que existe uma propriedade do sistema nervoso chamada de neuroplasticidade, a qual permite que parte de uma população de neurônios tenha sua função alterada. Logo, se existia uma grande área do cérebro voltada para o controle dos movimentos das pernas, mas a demanda para o controle do exoesqueleto é maior, o cérebro mobiliza os neurônios para que eles se especializem na atividade que parece ser mais importante. Por isso, dizemos que o indivíduo assimila o avatar ou o exoesqueleto para seu controle. Depois de captadas pelos eletrodos, as informações neurais são enviadas para um computador que vai decodificá-las através de um programa matemático e enviá-las para as engrenagens da parte robótica. As engrenagens simulam, então, os músculos reais se movendo através de um sistema hidráulico-elétrico. O projeto Walk Again tenta desenvolver uma interface cérebro-máquina-cérebro. A ideia é que, com as informações do tato e da visão, o cérebro corrige os movimentos durante sua execução para que ocorram de forma mais precisa e ainda mais próximos da situação natural. Um protótipo disso foi apresentado na abertura da Copa do Mundo de 2014. Receptores sensoriais foram implantados nos membros inferiores para enviarem a informação para uma espécie de camiseta que reproduz essa sensação tátil na área que a pessoa ainda tem sensibilidade, ou seja, na pele do braço e do dorso. Assim, o paraplégico, usando o exoesqueleto, tem a sensação de que seu pé está tocando o chão, e não o pé de um robô alheio a ele. Isso ainda não é uma interface cérebro-máquina-cérebro, pois não é o cérebro que está recebendo as informações sensoriais e as utilizando para corrigir o movimento durante sua execução. Além do projeto Walk Again, existem outros que estão desenvolvendo o uso do controle cerebral para movimentar exoesqueletos. Um deles é o da Universidade de Houston. E o outro é o projeto Mindwalker, na Itália, que trabalha também as formas de controle por estímulos visuais e pela contração de músculos.